Número 65 da pauta, embargos de declaração. Relator, desembargador João Carlos Salete, tem o voto 27522. Embargante, o prefeito do município de Presidente Prudente. Aqui nós temos como embargado o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, este caso é um desses casos de embargos de declaração em que se pugna pela fixação de um critério de modulação. Eu vou ler essa emenda, senhor presidente, e vou procurar explicar um pouquinho mais a razão pela qual eu estou acolhendo esses embargos parcialmente. A alegação de contradições quanto à modulação, embora o acordo embargado tenha levado em consideração a lei que trata da modulação e aqui dispõe sobre o período eletivo, que nós estamos vivendo ainda, entendeu inaplicável ao caso esta última. Ocorre que a lei que trata do período eletivo atinge também questões relativas aos vencimentos, embora se tenha afirmado no acordo que, no caso dos autos, haveria apenas a supressão de benefícios, como gratificações e vales, o que não impediria o cumprimento do prazo desde logo. Na hipótese, contudo, o cumprimento da decisão deve levar a outras medidas e iniciativas a serem tomadas pelo prefeito municipal, inclusive quanto à edição de leis buscando a regularização da situação de servidores municipais, o que seria obstado pela lei que trata das eleições, artigo 70, a lei 9.504 de 97, artigo 73.8 e parágrafo 10º, que eu transcrevo no voto, além da lei que cuida da responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 do ano 2000, nos artigos 21, incisos 1 e 2 e no parágrafo único, que eu também transcrevo no voto. Além disso, como já anotado no acórdão embargado, os benefícios vêm sendo pagos há muitos anos, 20 anos, sendo preciso garantir, se não segurança jurídica, o excepcional interesse social, possibilitando à administração municipal e aos próprios servidores ajustar-se à nova realidade emanada da declaração. Reconhecimento, se não de contradição, omissão de consideração do aresto do que dispõem esses dispositivos que eu mencionei, 73.8 e parágrafo 10º da Lei Federal 9.504, que regula o processo eleitoral, e 21, incisos 1 e 2, e parágrafo único da Lei Complementar 101 no ano 2000. Para isso é que eu acolho os embargos, e apenas para que o início do prazo para cumprimento da decisão, que fica mantido em 90 dias, é o prazo que se fixou nesse caso concreto, se dê a partir de 1º de janeiro de 2007. Eu recebi no gabinete, senhor presidente, o secretário de Assuntos Jurídicos e procurador do município de Presidente Prudente, e também o atual prefeito do município. Lá houve eleição e outro prefeito deve assumir, até um promotor de justiça vai assumir a partir de 1º de janeiro. E o secretário explicou o seguinte: como a lei impede, a lei em vigor, esses dois diplomas nesses dispositivos impedem que nesse período e até a posse do novo prefeito se tome qualquer decisão de iniciativa legislativa, que depende de lei, o atual prefeito não tem condições de resolver um problema que se criou com a declaração de constitucionalidade. Claro que isso não é responsabilidade do Poder Judiciário, é responsabilidade do município, que se tivesse atentado antes para a situação de vigência de uma lei que podia ser a qualquer momento questionada, como acabou sendo, não é? Ou disposições legais que acabaram sendo, não é? O certo é que o vencimento de muitos servidores chegou a uma redução de cerca de 60%. Sucede nesse município o que nós vemos no estado de São Paulo. Eu tive oportunidade, aqui a Látere, oportunidade de estudar um pouco essa questão, quando auxiliei naquele projeto de modernização do tribunal, e uma das coisas que se enfrentou naquela ocasião
foi a elaboração daquele projeto de lei que foi enviado pelo desembargador Tâmara à Assembleia Legislativa, prevendo um novo plano de cargos e carreiras dos funcionários do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário de São Paulo. Uns estudos que nós fizemos na ocasião, foi constituída até uma comissão própria para isto, que fazia parte do desembargador Milton Gordo e outros, chegou à conclusão de que, como verdadeira política salarial, eu menciono isso no meu voto, embora não refira a situação vivenciada pelo próprio tribunal e pelo Estado, no modo geral, como política salarial, vão se criando no curso dos anos gratificações que, tendo um salário base de X, exagerando no exemplo, de 20, chega-se a um vencimento final de 80, com a somatória de gratificações. Nós próprios estamos vivendo isto com a gratificação judiciária, que resulta hoje na possibilidade de rever o vencimento de servidores, não é? Revendo na forma do artigo 37(10) da Constituição Federal, não promovendo aumento de vencimentos, mas como forma de recomposição, de realinhamento, recomposição do salário de servidores. Isso foi feito lá de forma absolutamente irregular, é verdade, porque da gratificação de nível universitário para quem exerce cargo já exigente do nível universitário é quase que uma aberração que o Tribunal de Justiça a todo tempo vem sancionando. Pois bem, o que sucede aqui é que o município está discutindo, tem uma série de estudos, inclusive agora com a participação do novo prefeito, é o que me explicaram, que vai levar a uma recomposição da situação final de vencimentos, se não no todo, desses 60%, por exemplo, mas de uma forma que não provoque uma redução tão grande de vencimentos, assim, de forma imediata, numa época de dificuldades com inflação, etc. E até que se resolva um novo projeto legislativo que espera-se lá, se recompõe essa situação de fato, mas com apoio numa lei votada regularmente pela Câmara Municipal. É por isso que eu me convenci de que era preciso, neste caso em particular, e em outros que temos excepcionalmente modulado de modo diferente, que é necessário fazer isto para atender a um interesse social. São inúmeros servidores atingidos por essa decisão, essa declaração de inconstitucionalidade, e me parece, com todo o respeito a um pensamento eventualmente em contrário, que não custa nada, vamos dizer assim, numa linguagem quase coloquial, não custa nada o tribunal compreender que há de fato uma situação que só será superada depois de superado o óbice imposto pela legislação de que não se ponha nada em vigor este ano, não se discuta e não se ponha nada em vigor este ano, senão a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. É por isso que eu estou propondo dessa maneira e procuro explicar no meu voto, aduzindo essas razões de ordem social, política e administrativa que eu acabei de colocar, senhor presidente e senhores desembargadores. Vossa Excelência, então, eu acolho parcialmente preserva os embargos apenas para isso, para estender este prazo, o prazo de 90 dias, a partir de 1º de janeiro. Só nesse ponto. Tá. Ela pede uma porção de coisas que nós não podemos atender. Vossa Excelência, então, preserva os pagamentos por 90 dias a contar de 1º de janeiro. De 1º de janeiro. Perfeito. Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, essa matéria já foi discutida nesse plenário em outrora e se afastou a possibilidade de modulação. A questão é muito simples. A gratificação foi declarada inconstitucional. A partir do momento que ela é declarada inconstitucional, eu não posso determinar que haja qualquer adimplemento dessa gratificação. Eu não posso estender por questões de política social e econômica, até porque, pelas mesmas questões de política social e econômica, não pode ser estendido. Esse dinheiro, não é assim, vamos ajudar. Eu entendo a ideia. Só que o ajudar é do erário. Como é que nós dizemos para a população local, olha, vocês vão ter que abrir mão de uma série de outras coisas que o município poderia fazer, porque nós vamos pagar gratificações inconstitucionais. Só por mais 90 dias.
Como é que eu faço para conjugar esse uso do erário com essa tentativa de ajuda dos servidores, porque a gratificação era inconstitucional? E, por exemplo, essa gratificação de nível universitário, por exemplo, ela é declarada inconstitucional aqui no Tribunal há mais de 10 anos. Tem acordo do Supremo. Ou seja, não é coisa nova, é coisa velha. Ninguém quis fazer absolutamente nada. A boa vontade do alcalde e dos políticos locais surgiram apenas e tão só no momento que foi declarado inconstitucional. Isso não pode. Nós não podemos estender pagamentos do erário que nós não temos disponibilidade. Essa disponibilidade não é do Poder Judiciário. Essa disponibilidade é do povo que elege os políticos, que elege os governantes. Então, com a devida vênia, senhor presidente, de novo, eu faço isso, eu peço vista para fazer voto divergente nesse ponto, porque a matéria já foi debatida e me parece que nós não podemos fazer esse tipo de extensão, com a devida vênia do nobre desembargador relator. Então tá bom. Então o feito fica adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf. Desembargador Salete. Por uma ponderação. O outro número também de presidente prudente, deixa eu ver aqui. É o número 64, são embargos opostos pelo sindicato, uma intervenção que nós negamos, não é? Eu estou confirmando isso, estou rejeitando esses embargos pelo meu voto, mas como há referência aos embargos do prefeito municipal, eu sugeriria com a questão de cautela. Fica como sobra, então. Ou fica como sobra, ou fica com vista do desembargador Anaf e ele devolve concordando com esse voto. Por mim, eu concordo com a fundamentação lançada, por inteiro, absolutamente precisa. Pode ficar como sobra. Fica como sobra e jogamos em conjunto. Com cuidado de que não venha julgamento, senão com com o número 65. A secretaria poderia anotar isto para julgar conjuntamente esses dois embargos. Tá, perfeito. Vamos julgar na próxima sessão 64 e 65. 64 e 65 julgaremos na próxima sessão.